Eu só quero dizer o seguinte, o Reis foi para as ruas não para saber desta história, mas para saber da história do padre. Eu tô juntando não os assuntos, mas os padres. Os cargos. Padre Por padre que com será padre. que você tá juntando? Que é padre, irmão, que nem açougueiro. Padre Reis, que é seguido pelo Padre Fábio, vai falar. O Reis foi para as ruas para ouvir a avaliação das pessoas, é isso, Reis? Sobre o caso do padre Fábio de Mello, né? Porque foi demitido lá o gerente, né? Isso tá rendendo. E eu sei que até o Adriles quer dar a opinião dele daqui a pouco. Tudo por causa de um doce de leite, mano. Você é louco, então eu não supero. vamos ver o que o povo falou sobre esse caso do padre Fábio? O padre Fábio de Mello ele expôs lá a situação que ele passou na loja. Isso deu uma super repercussão, né? E depois ele ficou um pouco receoso, porque até o gerente foi demitido. Você acha que é normal? Pode expor tudo mesmo? Não, não pode. Não pode expor tudo na internet, não é certo. Algumas coisas sim, né? Mas algumas coisas não, né? Ele tá certo, que se fosse eu no meu lugar dele, eu fazia a mesma coisa. Eu acho que ele tá no direito dele. Mas eu acho errado uma pessoa que ser padre querer expor uma coisa diz que não tem nada a ver, chegar na internet. Era sentar, conversar com a pessoa, tudo, não chegar na internet e expor. Acaba prejudicando o próximo, né? Então, o menino foi demitido, né? Aí muita gente começou a falar, se o padre não tivesse falado, ele não teria sido demitido. Não devia ter ido pra mídia, devia ter resolvido na hora, como eu resolvo os meus problemas. Eu falo, ó, eu peguei isso aqui, mas na prateleira é tanto, tal. E eu resolvo ali na hora, com o caixa ou com a gerente do horário. E a diferença não é nem tanto assim, né? Chegava na hora, fazia um acordo, combinava, ó, passou do preço, tá errado, né? Faz o preço certo, não chega na internet e expor. Isso acabou causando a demissão do gerente. Mas aí já é ignorância do dono da loja. Isso aí não foi certo não, tá? Porque ele é um padre, né? Um padre não poderia fazer isso. Não fica triste, padre. Te adoro. Te acompanho aí nos seus problemas emocionais, não fica triste com isso, não tem nada a ver. Só assim, tem certas coisas que a mídia é boa, tem certas coisas que não é. A senhora dando conselho pro padre Fábio de Mello. Fica né? triste, padre. É difícil. Adriles, não te ouvi ainda sobre o caso do padre Fábio. Como é que você viu tudo? Olha, eu acho que esse é um típico caso em que todo mundo tá errado. O padre tem razão em criticar um vendedor que foi grosseiro, que eventualmente não cumpriu o Código do Consumidor, tinha um preço na prateleira e outro preço ali no balcão, né? Agora, o padre erra no princípio de justiça, que é o princípio de proporcionalidade. O padre tem 26 milhões de seguidores. É claro que quando o padre fala alguma coisa contra determinada pessoa, ainda que ele não tinha dito o nome, as pessoas vão investigar, claro, na tal doceria, o cara foi demitido, foi achincalhado, foi massacrado, está sendo arrebentado exatamente pelo vídeo do padre. Então o padre se esquece. Um sujeito que tem dezenas de milhões de seguidores pode, entre aspas, destruir a vida de alguém. E agora ele está reclamando que está sendo cancelado. Padre, imagine o que o senhor fez com uma pessoa que perdeu o emprego, que perdeu a legitimidade do trabalho, que foi humilhada, que foi constrangida. Ele pode ter errado, o dono da doceria, o gerente, não sei? Pode. Mas o senhor, infelizmente, e eu perdoo o senhor, porque o senhor é um bom homem, eu acho. Que bom. O senhor errou na proporcionalidade, porque a partir do momento que se aponta um pequeno defeito, quer dizer, um pequeno defeito, né? Não há um erro grandioso de alguém, como se fosse algo terrível, numa rede social, num vídeo compartilhado por dezenas de milhões de pessoas, o senhor está colocando em risco a vida de alguém, o risco de trabalho, o risco de família. Então, eu acho que seria muito mais prudente que o senhor pedisse desculpas ou perdão pelo seu erro. Não foi um erro moral, foi um erro de cálculo de proporcionalidade. Mas o senhor, como figura pública, como padre, e eu acho, o padre fala muitas coisas boas, né? Que reverbera para milhões de pessoas. O senhor tem que pensar simplesmente em cada coisa que o senhor disse. Não é pelo medo de ser cancelado. O senhor está falando que está querendo desistir. Desistir do quê? Da batina? Da carreira de cantor? Da carreira de influenciador? Eu acho que o senhor é um bom homem. O senhor errou e simplesmente peça desculpas. Agora, não é uma questão de um ressentimento nacional, de uma polarização política. Isso o senhor está inventando. O senhor cometeu um erro que prejudicou gravemente uma pessoa que teve um pequeno erro, mas o seu foi maior. Agora, Adriles, mas você sabe o que foi o Fê? Só um ponto só. Adriles, eu discordo só em um ponto seu. Pra mim foi um erro moral, sim. Tá? Por quê? Porque moralidade e ego, o seu ego e o que você acha que o que você é e o que você quer ser, definem a sua moral. Tanto como freio, como acelero. Então, quando ele fica putinho, porque, é um preço. É um preço. É só um preço. Entendeu? Não é algo incrível. Isso já aconteceu com todo mundo.
Entendeu? Mas ele não- ele Aí não- ele pega, fica putinho, vai na rede social que tem mais de 20 milhões de seguidores, dá um baita pronunciamento por causa de um negócio que tava preço errado, o cara Gente, perdeu, o Ele não- emprego. eu acho que ele errou na proporção. Eu acho que ele tá errando mais agora dizendo Gente. que é um complô nacional contra ele. Não há, né, Adriles, padre? deixa eu falar uma coisa sobre o padre. Só tem um único problema em toda essa história. Eu, pelo menos, só vejo um problema. Ele é padre. Qual que é o problema de ser É padre? só isso. Padre não pode fazer isso. Cadê o pode, padre que pode perdoa? ser. influenciador. Se fossem nós, como eu ele ia pode pro perdoar? pau na rede social contra você. Não, mas ele tá levando Grava pau. você me Talvez ele atendendo tenha até mal gostado, ali. Mas tá levando pau, padre. Mas padre não dá. Pode sim, Padre por que não padre dá. não pode? Pode fazer o que ele quiser. E por que o padre pode fica- cantar, dar Padre pirueta. pode ficar fazendo videozinho sobre Pode, por que que o gerente. padre não pode Pelo ser amor de influenciador? Deus. E por nada, mas peraí. Meu Deus, Adriles. E por que o padre não Entendeu? perdoou o menino que cometeu um erro em vez de ir na rede social e falar o um erro monte? dele foi ele. Esse eu já falei. Não, o erro dele não foi perdoar primeiro, porque ele é um sacerdote. O erro dele é não ter voltado atrás. Eu acho assim, ele errou levemente, e não perceber a proporção Levemente. do que ele poderia estar fazendo. Agora, ele continua no erro. Ele diz que é um complô brasileiro de cancelamento, Mas de ele tá ódio falando do complô contra por causa da ele. exposição Mas posso falar dos uma coisa machos pra lá, isso que ele tá vocês? falando. Agora, Ah, sabe você o que quer eu tô fale sentindo? disso? Agora, posso sabe o que falar eu um tô negócio? Sabe o A que eu maioria tô dos padres é sentindo? gay. Deixa Não, o padre ser feliz Adriles, do jeito que isso ele aí é quiser. na tua avaliação, né? Na avaliação. Na não, sua, baseado no seu instituto de no pesquisa. Imagina o É o rei seu num instituto. seminário cheio de marmanjos durante 10 anos. Quem não é gay vira, porque não Ô, vê mulher, ué. Adriles, deixa eu te falar uma O coisa. sonho do Não, Adriles isso é era você ser que tá padre. O falando. padre sai afurunfando com os machos dele do Instagram. Adriles. Ele às vezes gosta de ver, Adriles, de passear. deixa eu te falar E uma agora, coisa. É um ônus. Rapidamente Se o padre aqui. gosta Só dos te falar um rapazes negócio. belos, fazer o quê? Sabe qual é o problema que a gente vive hoje? Nossa, Pelo menos velho. ao meu ver. Todo mundo que erra hoje não assume o erro Não e se assumiu, torna você tem razão. uma vítima. Você tem razão. Isso não é só com o padre, Fábio. É uma cultura que existe hoje na sociedade do seguinte: a pessoa que é pública, ela vai lá, ela erra. Ao invés do padre simplesmente chegar Taca a publicamente e pedra dizer nos o outros. seguinte, gente, eu sou um ser humano, eu realmente errei, vou melhorar nisso, tá errado, eu errei. Não. Aí a pessoa fala assim, Eu virei a vítima. o ódio da rede social. O ódio da rede social é cancelamento, é isso A aí. direita e a esquerda ficam brigando. O que tem de política Tem a nesse caso? ver Não tem direita nada. e esquerda com o padre, entendeu? É simplesmente assim, as pessoas precisam assumir os erros. Vou lá, errei, puto. Tirar o padre do armário é maldade, né? Não, tirar padre Fica do armário, isso é vasculhando você os que vai querer garotões lá do fazer. Instagram dele. Deixa ele. Ah, ninguém mandou ele lá buscar doce de leite com os amigos lá, fio. Ninguém mandou. Porque o cara bonitão aparece no vídeo. As pessoas Se têm que você assumir. expõe um negócio, você quer Errou, ser acabou. exposto, filho. Vira a página. Agora, eu tô assim, sabe o que eu senti, Paulo? É que você não pegou as nuances aqui. O quê? O Adriles falou, eu não posso falar muita coisa porque eu tenho amigos em comum. Eu tô sentindo que o Adriles não tá falei. tendo uma posição tão incisiva, ele tá meio que passando pano. Que Não passei foi um pano, ao errinho, contrário, foi ao um errinho. contrário. Não foi um errinho, foi um puta de um erro. Foi Não, um eu erro gosto, não moral acho de um que foi um puta maluco de um erro. babaca e egocêntrico. Eu acho assim, eu acho chato criticar o padre, porque eu acho o padre. Primeiro, as postagens que ele fala dos vídeos que ele faz, que o Paulo Batista tá criticando, ele fala de teologia, de comportamento. Ah, mas falar de teologia E vou até te falar Satanás uma coisa fala, Padre é um séria. cara Vou te legal, falar uma Padre coisa séria. Fábio. Eu acho o padre um cara inteligente, sofisticado, mais que a maioria dos padres. Eu acho que ele canta muito mal. Eu acho que ele devia rever isso. Que ele fica dançando, assim, umas coisas meio rebolativas, ficou meio esquisito. Mas do ponto de vista de influenciador, eu acho ele bom. Agora, eu acho complicado ele se colocar no lugar de deprimido, angustiado, triste, porque a sociedade é maledicente, porque existe um vitimismo. ressentimento. Não, a crítica que fizeram a você, Padre Fábio de Mello, é absolutamente justa. Você está negando, você como padre, como homem de misericórdia, devia ter misericórdia de si mesmo e dizer, eu errei. Eu fui um sujeito, 100% entre aspas, decorrente do vídeo. miserável, 100% de acordo com o vídeo. Eu não percebi a proporção Adriles. que uma crítica minha poderia afetar a vida de um homem. A realidade você nossa- é padre, você tem que ser cristão nesse sentido e pedir perdão. A É só realidade isso. É nossa isso aí, é de Clóvis. simplesmente a gente transformar erros que a gente comete em cultura de ódio. É isso aí. Ah, não, porque a cultura de ódio, não sei, ai meu Deus, eu sou um pobre coitado. Porra, Não, assuma e o seu erro. dizer que errou não segue vai em frente, não vai meu. conspurcar É a um sua ser carreira. humano, qualquer Esse ser que é o humano problema. erra. A gente tá vendo um caso Ainda do mais de padre. um padre, né? Um padre Pô, pedir perdão o é fato legítimo. de você pedir perdão não vai afetar a sua carreira de influenciador, não vai acabar com a sua carreira. Vai te trazer até pra mais humanidade. Gente, eu sou ser humano de carne e osso e eu erro também. Tudo bem.